Doxazosina e tansulosina. Como esses dois remédios podem interferir na sua vida sexual, como eles podem interferir na sua libido, nas suas ereções e nas suas ejaculações. Eu sou José Vettorazzo, sou médico urologista em São Paulo e eu quero que você me acompanhe nesse vídeo para entender como que esses dois remédios tão utilizados por nós urologistas para o tratamento da próstata aumentada de tamanho podem interferir na sua vida sexual. Antes da gente seguir com esse assunto tão interessante, não deixe de se inscrever aqui no canal e assistir outros vídeos relacionados também a essas medicações e ao tratamento da próstata aumentada de tamanho. A doxazosina e a tansulosina são duas medicações muito utilizadas por nós urologistas para o tratamento das próstatas que aumentaram de tamanho, das próstatas com hiperplasia benigna da próstata, aquele crescimento que não é maligno e acontece em grande parte dos homens ao longo do envelhecimento, principalmente a partir dos 50 anos. E como nós sabemos que a vida sexual, que a atividade sexual é muito importante para grande parte dos homens, nós temos que saber o que esse tipo de medicamento pode causar nos pacientes que muitas vezes já chegam depois dos 50, 60 anos com problemas de ereção, de repente descobrem que a próstata está aumentada, que precisam de tratamento com outros remédios. Grande parte desses pacientes fica preocupado com o efeito que esses remédios podem ter na vida sexual, seja na libido, na vontade de ter relação sexual, seja nas ereções ou também nas ejaculações. Tem muitos homens que não tomam esses remédios porque eles morrem de medo de ter efeitos colaterais que vão impactar na sua vida sexual. Então aqui nesse vídeo eu vou explicar o que a gente sabe, o que a urologia sabe com dados concretos sobre os efeitos desses remédios na libido, nas ereções e nas ejaculações. Uma revisão de muitos estudos considerando esses aspectos sexuais no uso de medicações para tratamento da hiperplasia benigna da próstata, como a doxazosina e a tansulosina, concluiu que em relação à libido, ao desejo sexual, mais ou menos 1% dos pacientes que usavam a doxazosina ou a tansulosina tiveram alguma alteração, tiveram redução da libido. O que acontece é que no grupo de pacientes que não utilizou essas medicações, também houve um percentual mais baixo de pacientes que referiu perceber que a libido também estava diferente, mesmo não tomando medicamento. Então, quando a gente compara esse 1% dos pacientes que tomaram a medicação com o 0,3%, 0,4% dos pacientes que não estavam tomando o remédio, a gente vê que a diferença é muito pequena e nós chamamos isso de uma diferença que não tem significância, ou seja, praticamente esses remédios, tanto a doxazosina quanto a tansulosina, são muito seguros em relação à interferência na libido, no desejo sexual. A gente considera que essas medicações não vão atrapalhar a vontade dos homens que estão em uso desse remédio de terem relação sexual. Em relação às ereções, é um aspecto que preocupa muito grande parte dos homens. A gente sabe também que tanto a doxazosina quanto a tansulosina, elas não vão piorar, elas não interferem nas ereções desses homens. Inclusive, esses medicamentos parecem até ter algum benefício. A gente percebe que o paciente que está sofrendo muito com sintoma miccional, quando ele começa a tomar esses remédios e tem uma melhora da qualidade das suas micções, isso melhora a qualidade de vida do paciente, isso traz alívio para o paciente e muitas vezes traz também uma sensação de que o ato sexual está sendo mais prazeroso. Portanto, nem a doxazosina nem a tansulosina vão piorar as ereções. Você pode tomar esses remédios sem esse medo. Em relação às ejaculações, a gente sabe que esses dois medicamentos promovem um relaxamento do canal urinário, da próstata e da bexiga. Por isso que a gente tem uma melhora do jato de urina, por isso que a urina sai com mais facilidade. Esse efeito, que é benéfico na parte urinária, vai causar também um relaxamento do canal na hora da ejaculação, fazendo com que seja possível com que o líquido, com que o sêmen volte para dentro da bexiga. A isso nós chamamos de ejaculação retrógrada. E além disso, a gente sabe hoje que existe também um efeito de relaxamento da musculatura que vai fazer a contração das vesículas seminais onde o sêmen está armazenado. Isso faz com que menos sêmen seja eliminado. Então você pode ter uma redução do volume de sêmen na hora da ejaculação, ou porque menos líquido foi eliminado,
ou porque parte desse líquido voltou para dentro da bexiga. Então a gente vê que um percentual mais ou menos de 5 a 10% dos pacientes que utilizam a tansulosina principalmente, eles vão ter uma diminuição no volume do líquido ejaculado. Esse efeito com a doxazosina é muito menos percebido, então o remédio que pode ter esse efeito colateral acaba sendo a tansulosina. A doxazosina é mais segura em relação a esse tipo de efeito colateral, mas como no outro vídeo que eu publiquei recentemente, onde eu comento sobre esses dois medicamentos e você pode acessar clicando aqui acima, a doxazosina também pode ter outros efeitos colaterais e isso tem que ser conversado com o seu médico. Bom, então para a gente concluir esse assunto, a gente sabe que a doxazosina e a tansulosina são muito utilizados para o tratamento da hiperplasia benigna da próstata, que são duas medicações bastante seguras em relação à interferência na libido, no desejo sexual dos homens, porque eles não atrapalham a libido. Eles são bastante seguros também na interferência em relação às ereções, são duas medicações que não vão atrapalhar as ereções dos homens. E na parte da ejaculação, a gente pode sim ter alguma interferência, ter alguma redução do volume do líquido da ejaculação. Eventualmente isso pode chegar até a zerar a ejaculação, mas esse risco é mais associado à tansulosina. A doxazosina é segura em relação a esse aspecto. Então converse com o seu urologista, avalie quais são as vantagens e desvantagens de cada medicação para que você possa chegar à conclusão de qual é o melhor medicamento para o seu caso. A gente se vê nos outros vídeos aqui do canal. Até mais!